Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito obrigado pela companhia, por juntos estarmos estudando a palavra do Senhor a cada semana nessas quartas-feiras abençoadas pelo Senhor. Espero que a mensagem de hoje particularmente encontre lugar no coração do amado irmão. Iniciamos o nosso estudo com esta bela imagem da cidade de Jerusalém. Uma imagem, uma foto tirada a partir do Monte das Oliveiras, que fica assim bem ao lado da cidade, local onde Jesus e seus discípulos passaram por várias vezes, muitas vezes. E ali, na noite que foi traído, Jesus levou os discípulos até o Monte das Oliveiras para orar, para ter comunhão com o Pai Celestial. Ele levou os discípulos naquele momento tão importante de oração. Ele estava se preparando para o que haveria de acontecer logo em seguida, o seu sacrifício. Os irmãos vão lembrar a agonia de Jesus, daquelas horas de oração em que ele passou ali, colocando a sua vida no altar do Pai, para que a vontade de Deus fosse realizada, para que não a sua vontade pessoal, mas a vontade do Pai fosse realizada através de si. Foi um momento assim único, assim muito importante na vida do ministério de Jesus e de grande significado para todos nós. E sobre essa questão, esse tema, esta atitude de Jesus em submeter-se inteiramente à vontade de Deus, eu gostaria de falar com os irmãos sobre isso, exatamente, né? A nossa preocupação em compreender e fazer a vontade de Deus. Vivemos dias muito conturbados, dias difíceis, dias de sofrimento, dia de angústia, por causa da enfermidade, por causa da pandemia. Por conta disso, muitas famílias vivendo dramas, muitas famílias enlutadas. Momentos de dor, momentos de questionamento, momentos de reflexão. Alguns mais piedosos e tementes e fiéis ao Senhor descansam na sua graça e na sua vontade. Outros, talvez, com a alma mais inquieta, a alma mais agitada, procuram respostas. Respostas que não estão aqui na terra, mas que estão no trono de Deus. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com o irmão, com a irmã, sobre a vontade de Deus, para que possamos entender a importância disso para a nossa vida, para trazer descanso e paz àqueles que estão confusos, àqueles que estão inquietos, àqueles que estão agitados, aqueles que estão com a alma abalada diante de tanta dor, de tanta luta, de tanta perda. É isso que eu gostaria de abordar com os irmãos nessa noite. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. O nosso tema está baseado lá em Mateus capítulo 6, versículo 10, que é uma expressão da oração do Pai Nosso. É uma das petições. Eu vou trabalhar hoje uma das petições da oração chamada oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. Oração que nós fazemos. Oportunamente nós fazemos publicamente, fazemos individualmente, faz parte da vida cristã, da nossa fé, expressar através do Pai Nosso nossos sentimentos, nossas petições diante do altar do Senhor. Esta oração Jesus ensinou, deixou aos seus discípulos. Jesus teve momentos assim, em particular com os discípulos, ensinando, ministrando, e uma das questões, questões pedidas por eles foi isso: ensina-nos a orar. E Jesus ensinou. Ora, Jesus era o próprio mestre. Jesus era o próprio exemplo maior de oração. E os discípulos acompanharam isso. Os discípulos sabiam que o seu mestre era um homem de oração. Por isso eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar também. Quantas vezes eles não viram Jesus retirando-se sozinho para um monte, para algum lugar, para passar uma noite inteira falando com Deus. E esta atitude de Jesus, esse comportamento de Jesus, de devoção ao Pai, de busca do Pai, de dependência do Pai, chamou a atenção dos discípulos. Então Jesus deixou uma oração modelo que é chamada oração do Pai Nosso, e nela ela é muito preciosa. Não vamos abordar hoje toda a oração, mas apenas um dos elementos da oração. Mateus 6,10 diz assim: faça a tua vontade, assim na terra como no céu.
É o que ele nos ensina a orar. E vamos orar. Ó Deus bendito, abençoa a tua igreja reunida para estudar a palavra do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor ilumine nosso coração, que o Senhor abençoe cada família nesta noite com a graça do Senhor, com a paz do Senhor, com a iluminação do Espírito Santo do Senhor, trazendo conforto àqueles que estão abatidos, trazendo força àqueles que estão enfraquecidos, trazendo ânimo, Senhor, àqueles que estão desanimados. Tenha misericórdia, Deus, e abençoa a tua igreja. Fala-nos ao coração, Senhor, através da palavra do Senhor, e perdoa nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Aqui está a primeira parte da oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como nos céus. É que nós oramos assim. Os primeiros elementos da oração, as primeiras petições estão relacionadas com o ser de Deus, com a glória de Deus, com a vontade de Deus. É assim que o crente ora. Primeiramente é o Senhor. É a glória do Senhor, é a vontade do Senhor, acima de tudo, depois os nossos pedidos. É o pão, é guardar-nos da tentação, é nos livrar do mal, isso vem na sequência. Mas sempre nossas orações, em primeiro lugar, a adoração, em primeiro lugar, a submissão, em primeiro lugar, a consagração de nossa parte. Jesus nos ensinou a orar assim, amados. O nosso breve catecismo, os irmãos sabem que nós temos assim, uma confissão de fé e seus catecismos, o catecismo maior e o breve catecismo, que resume a nossa doutrina, a nossa teologia cristã, ou seja, que resume o que nós entendemos da palavra do Senhor de uma forma sistemática. Por isso que é importante esses catecismos, né? Nos ajudam a compreender a verdade revelada. Não substitui a verdade, mas nos ajudam a entender. Pergunta 103 do breve catecismo diz assim: pelo que oramos na terceira petição? Seja feita a tua vontade. A resposta é, na terceira petição, que é, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Diz assim, pedimos que Deus, pela sua graça, nos torne capazes e desejosos de conhecer a sua vontade, de obedecer e submeter-nos a ela em tudo. Por isso nós oramos, que o Senhor nos capacite a entender a sua vontade e fazer a sua vontade, assim como fazem os anjos no céu. Por isso que é assim na terra como nos céus. Porque nos céus o Senhor reina soberanamente, como em todo o universo, em todo lugar, mas nos céus os seus anjos, seus ministros, executam a sua vontade, imediata e perfeitamente. Então a nossa oração é assim como o Senhor reina e governa e os anjos estão a teu serviço e se submetem e obedecem direta e imediatamente, assim, Senhor, é a nossa oração, esta vontade seja cumprida na terra, por todos os homens, pela criação de Deus. É a oração do crente, que seja feita a vontade do Senhor na terra, como no céu é feita perfeitamente. O catecismo maior também, ele dá uma resposta um pouquinho mais ampla desta pergunta, né? O que nós pedimos nessa oração, nessa petição? Na terceira petição, que é, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, reconhecendo que por natureza nós e todos os homens somos pecadores. Pecadores. Não só inteiramente incapazes e indispostos a conhecer a vontade de Deus, porque isso está na natureza humana caída. Caída. Né? Nós temos uma indisposição, incapacidade natural para realizar a vontade do Senhor. Por isso nós oramos, porque a nossa tendência é essa, né? Mas propensos a rebelar-nos contra a sua palavra. Essa é a tendência humana, natural, a tendência humana, natural, o instinto natural, por causa da queda, é se rebelar contra a vontade de Deus. É rebelar-se, é se voltar contra Deus, é a desanimar e a murmurar contra a sua providência, né? Reclamar, murmurar, lamentar, revoltar-se, é assim a tendência humana. É isso que a gente vê no dia a dia, né? E às vezes até alguns cristãos afetados por algum drama, alguma situação mais forte, se veem tentados assim a se voltar contra Deus. Essa natureza humana, inteiramente, considerando que nós somos inteiramente inclinados mais a fazer a vontade da carne, que
que é a nossa vontade, e do diabo nós oramos então pedimos que Deus, pelo seu Espírito, tire de nós e dos demais toda a cegueira, a fraqueza, a indisposição e a perversidade do coração. Nós não temos em nós mesmos condições de entender e nem fazer a vontade de Deus. Não está em nós. Por isso sofremos, por isso ficamos em conflito, as pessoas em conflito da mente, da alma, da razão. Por que assim? Por que daquele jeito? É o conflito interno, porque naturalmente o homem não tem capacidade de entender as coisas profundas de Deus. Não está em nós. Por isso, essa oração ela é humilde, para que a gente seja quebrantado pelo Espírito, assim possamos vislumbrar a vontade do Senhor, aceitá-la e compreendê-la. Isso é graça na nossa vida. Graça, por isso nós oramos, para trazer o conforto ao nosso coração. E vai trazer quantas pessoas feridas na alma, quantas pessoas com a mente levada pela dor, pela profunda tristeza, pela revolta interior, sem querer ajuda muitas vezes, porque não se conforma muitas vezes, precisam ser abençoadas com a graça do Senhor, com o Espírito Santo de Deus, para descansar na vontade do Senhor e ter paz. É por isso que as pessoas não têm paz. Não tem paz sem Deus, irmãos. Não existe paz sem o Senhor. Por isso, a importância dessa oração, seja feita a tua vontade, ó Senhor. Então você vai olhar para os hospitais, você vai olhar para as situações de dificuldade, os lares enlutados, e você vai, Senhor, seja feita a tua vontade. Você vai olhar para a tua vida e teus problemas e tuas lutas, aquelas situações que você crê serem insolúveis, aqueles problemas que você não vê solução, não vê uma luz no fim do túnel. Sim, às vezes acontece na vida situações terríveis que nós estamos sujeitos a enfrentar. E aí que o crente desfruta da graça do Senhor para encontrar paz na vontade soberana de Deus. Vamos caminhar. Por isso nós oramos para que pela sua graça Ele nos faça capazes e prontos para conhecer, fazer e submeter-nos à sua vontade em tudo. Só aí, somente aí, eu e você, nós vamos encontrar alento para a nossa alma. Com humildade, alegria e fidelidade, diligência, zelo, sinceridade e constância, vamos entender a vontade do Senhor, assim como os anjos fazem no céu. Ok, vamos trabalhar esse tema tão importante, né? Primeira verdade que eu quero ressaltar, amados, é esta. A vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é boa. Ela sempre é boa. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. A sua misericórdia não tem fim. E ela é perfeita, porque ela é justa. Vem da parte de um Deus que está no controle de todas as coisas. Que tremendo estas verdades. Que isso possa trazer alento à tua alma nesta noite, amado irmão. Consolo ao teu coração. Apocalipse, capítulo 4, versículo 11, tem uma expressão maravilhosa. Diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Por isso, Deus amado, Pai Celestial, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de receber todo o poder, porque tu criaste todas as coisas. É assim que ora o crente. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo as coisas que eu passo, mas são passageiros, são situações momentâneas, são duras, são tristes, são terríveis, mas são momentâneas, porque são muito pequenas diante da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor, da vontade do Senhor que é perfeita.
Amado, que no teu coração nesta noite possa suscitar um hino de louvor, de gratidão ao Senhor, independente das circunstâncias que você esteja enfrentando. Isaías 46:10 diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. É o Deus eterno, é o Deus do começo, o alfa e o ômega. Ele é o Deus eterno que está no controle da história humana e quanto mais da nossa história particular. As coisas que não aconteceram. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé. Farei toda a minha vontade. É claro, claro que fará, porque Ele é Deus. Aquele que você crê é Deus. O Pai que você crê, Ele é Deus. Se Ele é Deus, é soberano. Ele é Senhor. Ele sabe tudo. Ele governa tudo. E Ele fará tudo segundo a sua vontade perfeita e gloriosa, amado irmão. Descanse no Senhor a tua vida. Isaías 48:14 diz mais, olha: ajuntai-vos todos vós e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor amou a Ciro e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Bom, isso é apenas um exemplo de tantas outras profecias no Antigo Testamento, os profetas de Deus como Isaías, mostrando que Deus está no controle da história, no controle do rei da Babilônia, Nabucodonosor, quando levou e ele comandou a vitória sobre Jerusalém e Judá. Assim como Deus levantará no futuro Ciro, rei da Pérsia, para invadir a Babilônia e tomar. Olha que interessante, ele chama a Ciro de servo, né? Em outro lugar ele chama Ciro de servo. Ele executará a vontade, sua vontade, a vontade de Deus contra a Babilônia. Porque os governantes e os líderes da terra estão nas mãos do Senhor. Saiba disso. Reconheça isso, irmão, apesar das circunstâncias que vivemos geopolíticas, apesar dos países e seus presidentes e seus ditadores e seus líderes, Deus está no controle das nações. Sempre esteve e sempre estará. Louvado seja Deus por isso. E finalmente, só um texto muito importante e conhecido de todos nós. Romanos 12:2 diz assim: e não vos conformeis com este século. Não vos amoldeis com este século. Não fiquem presos a este século, a esse mundo, a esse contexto que vivemos. Não se prendam a isso. Algo maior e mais grandioso que está ocorrendo, é o reino de Deus se estabelecendo na terra, sendo proclamado pelo evangelho da igreja, aos quatro cantos da terra. Ou seja, o plano de Deus se fazendo na condução da história humana. Então, não se conformem com essas coisas temporais, a moda, os modismos, as coisas circunstanciais do momento. Isso não é nada, isso é passageiro. Não se conforme com este mundo e sua cultura, e seus padrões e seus valores. Mas apresentai-vos a Deus, no versículo anterior, apresentai-vos a Deus como um corpo, uma oferta viva, consagrada ao Senhor, completa, para que experimenteis. E assim, só assim, experimentaremos, compreenderemos e realizaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus aqui na terra. Quando nós entendemos tudo isso, uma consagração total, uma santificação total, uma entrega total, uma confiança total em Deus, entregando nossos temores, nossas dúvidas, entregando a Ele, descansando a tua mente e o teu coração no Senhor, amado irmão. A vontade de Deus é boa, é perfeita. Firme tua fé no Senhor, não nos homens, não em si mesmo, não nas coisas que você faz, no esforço que você está fazendo para se manter, para se sustentar. Ah, amado irmão, a tua fé tem que estar em Deus, o Deus dos céus. Tua força, tua esperança, tua espiritualidade, a capacidade vem do Espírito Santo que sustenta a tua fé, tua vida espiritual, tua casa, teu coração, tua existência. Aquele que está no controle e cuja vontade é boa, agradável e perfeita. Amém?
Segundo ponto importante, se a vontade de Deus é soberana, boa e agradável e perfeita, é bom que aprendamos com Jesus. Nós temos que aprender com Jesus. A nossa referência é Cristo, amado. Nossa referência é Jesus. Porque a gente fica preso no que os homens dizem, no que os homens escreveram, no que os homens pregaram. Firme tua fé na palavra de Deus. Na palavra. Você tem Jesus ali como referência maior. E ele veio cumprir perfeitamente a vontade do Pai. E ele vos deixou exemplo para isso, o modelo para isso. E temos que seguir a ele. Por que a gente é tão teimoso assim? Queremos criar uma religiosidade dentro do nosso padrão pessoal, aquilo que nós entendemos que é certo, que é justo, que é correto. Eu penso assim, eu penso assado. Isso não é nada. Quando nós estamos fora do padrão de Deus, temos que viver Jesus segundo o padrão de Jesus, nas pisadas de Jesus. Ele é a referência maior de alguém que ele sim se entregou inteiramente. A vontade dele entregou a vontade do Pai para cumprir. Isso é como é importante isso, né? João 4:34 disse-lhe Jesus, dizendo aos discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Ele deixou a sua glória, não teve por usurpação ser igual a Deus, conforme Paulo escreve aos Filipenses, esvaziou-se a si mesmo, tomou a forma de servo. E como servo foi obediente, diz a palavra, Filipenses 2. E obediente até a morte. Obediente totalmente, inteiramente obediente à vontade do Pai que o enviou. Assim foi Cristo. Assim sermos nós nessa vida. Por que temos tanta dificuldade em entender isso? Que não há nada mais importante para mim e para você do que fazer a vontade do Senhor. E não a nossa vontade. Ficar impondo as nossas vontades a Deus, como se Deus tivesse a obrigação de cumprir isto ou aquilo outro, porque nós queremos, nós sonhamos, nós planejamos, aí nós colocamos na mão de Deus para que Ele execute isso. É o contrário, é nós submeter nossa vida, nosso projeto, nosso futuro, para que Deus faça a vontade dEle na nossa vida. E que a gente ore, procure saber o melhor caminho das coisas, das decisões da vida, para que seja de acordo com a vontade de Deus. Uma mudança de cidade, uma mudança de profissão, uma mudança de situação familiar, segundo a vontade de Deus, porque só há felicidade plena para o crente nessa terra, quando estamos dentro da vontade do Senhor, como Jesus. A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Ou seja, a minha necessidade maior na terra é cumprir a vontade do Pai. Jesus assim ensinou. João 5,30 ele fala: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque julgo, o meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Meu irmão, presta atenção nisso. É Jesus. Você quer ser um cristão maduro, um cristão abençoado e abençoador na vida das pessoas? Procure se aproximar mais da pessoa de Jesus e submeta mais sua vida, submeta mais sua vontade para fazer a vontade do Pai. João 6,38 diz: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Maravilhoso. São apenas alguns textos que nós separamos, mas você sabe que tem muito mais nos evangelhos sobre nos discursos de Jesus, esta afirmação, essa sua entrega, sua submissão. E finalmente aqui Lucas 22:42, que tem a ver com até a imagem inicial, o Monte das Oliveiras, na última noite de Jesus, ali orando ao Pai, ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade,
e sim a tua. Ó amada igreja, meu irmão, você está aí chateado, esmorecido, você está aí muito, talvez até revoltado, indignado com algumas coisas da vida, da sociedade, da família. Meu irmão, em nome de Jesus, volte-se para Deus nessa noite, volte-se para Deus. Você está frustrado porque as suas vontades não estão sendo feitas ou você não acha que estão sendo realizadas. Você está frustrado, meu irmão. É por isso que você está murmurando, reclamando da vida, das pessoas que não atendem, da igreja que não corresponde, dos homens que você espera tanto e não vem. É isso? Você fica aí maldizendo as coisas. Amado irmão, volta para Deus, volta para o Senhor. Volta para Jesus, submisso ao Pai. Ele, entregando sua vida ao Pai, volta para Cristo, Cristo que você ama, que você diz servir, para fazer a vontade dele, será abençoado, uma vida plena, bonita, alegre, frutífera nas mãos do Senhor, fazendo a vontade dele e não a tua vontade. Siga os passos de Jesus, meu irmão. Nessa noite é a palavra ao seu coração. Volte para Jesus. Essa pandemia tem afetado a fé das pessoas, voltada para si mesmas, ali sofrendo, chorando, murmurando, reclamando, maldizendo. Meu irmão, entrega tudo isso, sentimentos, entrega para Cristo e se renda a Cristo e volte para Cristo. Senhor, tenha misericórdia, perdoa meu pecado, perdoa meu egoísmo, perdoa, Senhor, meus sentimentos maus. Tenha misericórdia, Jesus, me perdoa. Ó Senhor, visita a minha vida, me enche com teu Espírito Santo. Quero fazer tua vontade na terra, Senhor, mesmo nessa época ruim de pandemia, dificuldades do trabalho, da igreja, mas vou dar o meu melhor, vou fazer mais para o Senhor. É a vontade de Deus. Por isso, o terceiro ponto está relacionado a isso. A vontade de Deus é soberana, Cristo mostrou isso, ele viveu isso, e para concluir, o crente então deve, não é pode, ele deve buscar conhecer e fazer e realizar a vontade de Deus na terra. Porque se ele for crente mesmo, de verdade, e não buscar isso, olha, seu cristianismo é questionável, no mínimo questionável. Ele precisa questionar a sua fé diante do Senhor e a sua própria segurança de salvação. Porque o crente verdadeiro, convertido, regenerado, alcançado pela graça, ele tem uma disposição, uma sede. Senhor, a vida está dura, está difícil, eu não entendo, Senhor, muitas coisas, mas eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida. Agora, nesta hora difícil, eu quero fazer a vontade do Senhor na minha vida. A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Efésios 5,17. Paulo diz assim à igreja lá em Éfeso: por esta razão não vos torneis tolos, insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Esse é o caminho da maturidade. E o cristão maduro, saudável, ele procura saber, conhecer a vontade do Senhor na sua vida. 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim, na sua carta: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens. As paixões dos homens. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o hedonismo, né, a vaidade, e a concupiscência da carne, né? Uma época muito dos prazeres da carne. Vivemos uma época dos prazeres da carne, as paixões dos homens. São assim propagadas, a licenciosidade propagada. Não vivais mais assim, você foi tirado do mundo, você foi libertado do mundo, você foi santificado, separado, porque assim é o crente. E Pedro diz isso aqui à igreja. Mas não vivais de acordo com as paixões do mundo do passado, mas segundo a vontade de Deus, porque assim é o crente convertido, regenerado. 1 João 2,17 diz: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O mundo passa e toda a sua luxúria, é uma época de luxúria, né?
Tá uma festa, né, de pecado, assim, né, de propaganda das coisas erradas, né. O mundo passa com a sua concupiscência, a sua carnalidade. Vai passar tudo isso. Vai ser colocado diante do juízo de Deus. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, mesmo nesse mundo difícil, essa é a diferença do crente, que é sal da terra e luz do mundo que está em trevas. Aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Aí está o segredo, meu irmão, de uma vida cristã vitoriosa, uma vida cristã bonita, uma vida cristã segura. São aqueles crentes que procuram fazer a vontade de Deus em sua vida. Não são levados por conversas, né? Diz-que, opiniões das pessoas. Ele procura na palavra e na vida de oração, caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E também não de acordo com o seu coraçãozinho egoísta. E aquele que faz a vontade de Deus fica, permanece, não cai, não se abala, nem com a pandemia, não se abala, tá? Porque permanece na vontade do Senhor para sempre. Tiago 4,15 diz assim, o grande líder da igreja, Tiago: em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O contexto, o irmão sabe o contexto dessa passagem, né? Ele diz assim, os ricos da terra vão dizer, amanhã faremos isso, amanhã faremos aquilo. Aí Tiago, ele repreende dizendo, não, em vez de dizer isso, né? Farei isso ou aquilo, se o Senhor quiser, se for da vontade de Deus, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Assim, irmão, você vai encontrar paz no seu coração, na sua vida pessoal, né? Nas suas decisões pessoais. O jovem na sua decisão lá para estudar uma faculdade, que curso realizar, que empresa entrar, que ramo, que profissão exercer. Sim, colocar isso na mão de Deus, colocar seu coração na mão de Deus e se descansar na vontade do Senhor, para que Deus confirme a sua vontade. E assim, e vai acontecer se você for fiel ao Senhor. Ele vai mostrar e Ele vai te dar não só o amanhã, mas Ele vai te abençoar neste amanhã. 1 Tessalonicenses 5,18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. É muito difícil isto. É um texto tão lindo, né? Tão usado e tão difícil. Agradecer tudo. Mas agradecer quando a pandemia chegou e levou parentes, e levou as pessoas próximas e a família está sofrendo. Agradecer ao Senhor. Isso é vontade de Deus. Isso é só crente mesmo. Só em Cristo Jesus para isso, meu irmão. Somente alguém realmente cheio do Espírito Santo assim descansa e agradece. Meu Pai, eu não entendo. Meu Pai, eu não compreendo. Meu Pai, está sendo difícil. Mas, meu Pai, eu agradeço porque a Tua vontade é perfeita, é soberana e é o melhor. Em Cristo Jesus para todos nós. Sempre será o melhor, sempre será o melhor. 1 Pedro 2,15 diz, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E há uma relação assim de versículos semelhantes que nos ensina a praticar o bem, a santificar, a sermos gratos, porque essa é a vontade de Deus na vida do crente. Ela não é tão mística, assim, difícil. Eu não sei qual é a vontade de Deus na minha vida. Vá às Escrituras Sagradas que você vai encontrar e cumpra e obedeça a ela. Bom, finalizando essa breve meditação de hoje, porém eu considero muito importante nesse momento que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão inquietas na sua alma, diante dos fatos, dos acontecimentos ruins, das notícias ruins que nós recebemos dia após dia. É uma época dura, mas temos que aprender no Senhor e descansar no Senhor e orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Aí o crente ora.
A gente ora para pedir as coisas somente. Só ora para pedir as coisas materiais, as coisas imediatas. Temos que orar para o Pai fazer a vontade dele e o Pai ser glorificado e o Pai ser adorado e seja cumprido na terra, na tua vida e na nossa vida. De verdade, nossa casa, a vontade do Senhor e o Pai ser glorificado no teu lar, no teu casamento, na tua família, na tua vida, no teu coração, no teu testemunho. Algumas perguntas eu gostaria de deixar para a nossa reflexão. Será que eu quero mesmo conhecer a vontade de Deus? Será que você quer? Eu quero mesmo fazer a vontade de Deus? Né? Por que eu não consigo obedecer a Deus perfeitamente? Eu tento, mas não consigo. Eu gostaria de fazer, ó Senhor, mas não consigo. Eu já falei, por causa do pecado. Como eu posso conhecer a vontade de Deus? Eu dou algumas dicas. Oração, a palavra do Senhor. Procure bons conselheiros, instrumentos de pessoas sábias e maduras para te ajudar em situações específicas. E ora ao Senhor. E quando você tiver paz no coração sobre a decisão ou a escolha na tua vida, certamente está bem próximo de entender e conhecer a vontade do Senhor. Como devo orar? Você deve orar com persistência, com perseverança, com humildade e com espírito de adoração e submissão total ao Senhor. Você não ora para impor nada a Deus, você ora para submeter-se a Deus e aguardar e esperar no Senhor. Apresenta as causas, apresenta os pedidos, mas glorifica o Pai. Seja feita a tua vontade, primeiro, sempre. O que abrange a vontade de Deus em minha vida? Bom, tudo. Tua família, teu casamento, teus pais, teu namoro, teu noivado, teus relacionamentos, tuas amizades, tua família, teus parentes, teu trabalho, tua profissão, teu emprego. Envolve o país, envolve nossa cidade, envolve nossos vizinhos, envolve tudo. Tudo envolve a vontade do Senhor na nossa vida. E temos que entender e buscar a direção do Senhor. E como a vontade de Deus é feita no céu? Olha, isso é muito claro e óbvio, né? O Senhor está no trono, o Senhor governa sobre todas as coisas. Mas no céu, os seus anjos, e onde lá não há pecado, né? A natureza pecaminosa que há em nós, há indisposição, os anjos obedecem perfeita e plenamente e imediatamente a administração de Deus, a vontade do Senhor para executar o seu querer. E como a vontade de Deus será feita na terra, na medida que eu e você e o povo do Senhor nos submetemos, oramos e nos submetemos, como o próprio Filho mostrou o seu exemplo, submetendo à vontade de Deus, pregando o Evangelho, vivendo uma vida cristã, honrando o nome do Senhor, glorificando o nome do Pai com as nossas boas obras. Bom, são tantas formas que a vontade de Deus seja feita na terra. E assim, nós somos instrumentos de Deus na transformação da sociedade e na mudança da sociedade, que só a igreja, somente a igreja pode de verdade realizar na humanidade. Porque o que ela tem é o evangelho da graça, que salva e leva o homem em reconciliação para com Deus e transforma completamente o coração humano e liberta o homem da escravidão do pecado, da escravidão do mundo e da escravidão das trevas e da condenação eterna. Somente a igreja tem essa mensagem, somente a igreja tem esse poder transformador na sociedade. Somente a igreja, pelo poder do Espírito Santo, pelo Evangelho da Graça, tem esse poder transformador na sociedade. Outros instrumentos da ordem natural aí são importantes, tudo é importante, fazem parte da graça comum de Deus. Mas nada supera o poder da igreja na pregação do Evangelho. Por isso que a igreja não pode se conformar com o mundo e seguir os padrões do mundo. Vamos ser igual para ganhá-los. Não, pelo contrário, vamos ser diferentes
para salvá-los, para resgatá-los. É assim que nós fazemos a vontade de Deus na terra, viu, amada igreja? Não é a igreja sendo igual ao mundo, né, se comparando ao mundo, abraçando o mundo, mas indo ao mundo e pregando o evangelho do reino de Deus. E assim eu e você fazemos parte desse processo de fazer a vontade de Deus na terra. Para isso Jesus veio, para isso Jesus morreu lá na cruz do Calvário, para isso Jesus ressuscitou e subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, reinando, governando e cuidando da sua igreja, e de onde voltará um dia, cheio de poder, majestade e glória, para que esta vontade plena, para que o propósito eterno de Deus seja finalmente cumprido, para a glória do Senhor. Que você faça parte desse plano, que você entenda esse plano e assim encontre alento e descanso no seu coração. Não fique olhando muito para o seu umbigo, para si mesmo, amado irmão. Ore ao Senhor, seja feito, ó Pai, a tua vontade na terra, assim na terra como nos céus. Seja feito, ó Pai, a tua vontade na minha vida, como nos céus é feita. Ore assim, tenha coragem de orar assim e você vai ser confortado, consolado. E o Senhor, pelo Espírito Santo, vai trazer paz ao teu coração, as tuas inquietudes, tuas dúvidas, teus medos, teus assombros serão vencidos pela fé, pela esperança, pela graça de nosso Deus maravilhoso. Então ore ao Senhor, meu amado irmão, ore ao Senhor como Jesus, lá no Getsêmani. Senhor, seja feita a tua vontade, seja feita sempre a tua vontade, não a minha vontade. Que Deus te abençoe, amados. O crente deve se submeter à vontade de Deus, ele deve desejar que essa vontade seja feita. Reconhecer e descansar, sabendo que a vontade do Senhor é perfeita e é soberana. Isso é um resumo do que vimos aqui. E assim o crente anseia pelo cumprimento da vontade de Deus na terra. Em todas as situações, todas elas, e em todas as circunstâncias, sendo feita a vontade do Senhor na tua casa, na tua família, na igreja, na sociedade. Amém? Assim seja. Oremos, irmãos, para que seja feita a vontade do Senhor assim. Sempre, todo dia, todo momento, seja um anseio do teu coração. Em nossa vida, em nossa casa, na igreja do Senhor Jesus, na nossa cidade de São Bernardo do Campo, em nosso país, que precisa muito da misericórdia do Senhor, nossa nação precisa da misericórdia de Deus, e sobre toda a terra, e o nome do Senhor seja honrado e glorificado. Que Deus te abençoe, meu amado irmão. Muito obrigado. Que a paz do Senhor esteja sobre o teu lar nessa noite e sobre vocês nessa semana. Que Deus guarde vocês. Que Deus proteja, amado irmão. Que você possa assim, ser uma bênção na vida de outras pessoas. E esta mensagem e outras tantas possa você compartilhar para outras pessoas, para abençoar outras vidas nesses dias tão difíceis que vivemos. Assim, amados, que Deus te conceda uma semana repleta de bênçãos do Senhor. Fiquem na paz de Deus, fique firme no Senhor, compartilhe a palavra, orem uns pelos outros, venham na igreja, procurem um lugar na igreja para adorar, venha participar dos cultos ao Senhor, interceda pelos irmãos, venha adorar a Deus, não se entregue, meu irmão, não se renda ao comodismo, à zona de conforto. Vamos lá, vamos reagir, vamos seguir em frente, com a graça e a força e a ajuda do nosso bom Deus. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigado.